Muito boa noite! Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas para a aula 127 do Biblifix. Se você está assistindo essa aula ao vivo aqui no Zoom, pessoal, boa noite para todo mundo que nos assiste, boa noite para todo mundo que está aí no carro. Tô vendo gente no carro, tô vendo gente no escritório, parabéns para vocês, muito obrigado pela presença de vocês. Se vocês estão assistindo então essa aula ao vivo, ou assistindo esta gravação, mas de alguma forma você se sente perdido, se sente perdida, parece que caiu de paraquedas, bateu a cabeça e está com amnésia. O meu nome é Alexandre Klassen, como mostra aqui embaixo, ó. Aqui embaixo mostra o meu nome é Alexandre Klassen. E o tema da aula de hoje é a continuação da exposição de Hebreus. Vamos falar sobre Jesus, rei e sacerdote. Tanto é que o material de apoio dessa aula, quando vocês abrirem a plataforma, é o mesmo material de apoio da aula 125, ou seja, a gente está fazendo uma continuação de fato daquela aula, ok? Norberto talvez não tenha passado de 30% do que ele tinha planejado naquela aula, foi isso? Mais ou menos isso, né? 30%, mais ou menos. Então hoje ele continua. E por que que antes de eu passar para ele, por que que é importante, como eu falei hoje no Instagram, por que que é importante a gente entender Jesus como rei e sacerdote? Primeiro, é o livro que explica a respeito disso, tá? Porque, assim, é o único que menciona alguma coisa parecida com isso, e depois, lá, João, em Apocalipse, diz que nós fomos feitos reis e sacerdotes. Para a gente entender João, a gente vai precisar entender Hebreus, mesmo que eles não tenham relação alguma, certo? A autoria do livro, etc. Por quê? Porque a gente só entende o conceito de rei e sacerdote a partir do momento que nós entendemos o conceito de rei e sacerdote em Cristo. E para entendermos o rei e sacerdote em Cristo, a gente precisa entender todo o rito cultual ali do Antigo Testamento para entender o que também o rei e o sacerdote representavam lá. Vai ser um aulão profundo, se preparem, não vai ser uma aula simples, vai ser uma aula bem, bem, bem profunda, a um bom e sábio, experiente estilo do Norberto Classen. Estou ansioso. Vamos nessa. Deus abençoe, Norberto, é contigo. Amém, muito obrigado. Muito boa noite a todos. Olá a todos que estão ao vivo e estão nos acompanhando. Conforme o Alexandre disse, nós estamos aqui fazendo uma exposição sobre o livro de Hebreus. Na verdade, é uma ousadia muito grande. Existem muitos comentários, muitos livros a respeito, aliás, menos do que eu gostaria, menos do que nós gostaríamos, mas existem um bom número de comentaristas que falam sobre Hebreus. Na primeira aula, nós fizemos um panorama geral e abordamos a dificuldade de detectarmos, de identificarmos o autor. E com isso também a data e o destinatário da carta também ficam comprometidos. Mas o que nós temos é que essa carta foi escrita com uma maior simplicidade, e o que eu quero destacar, que é muito importante, porque nós temos muitas referências do Antigo Testamento. Há uma dependência profunda do autor de Hebreus com o Antigo Testamento. O que é a dependência? Todo o argumento, todo o assunto que o autor aborda, e hoje nós vamos entrar um pouco mais profundamente, ou pelo menos continuar a nossa introdução, tentar avançar bem no assunto aqui, mas basicamente existe um assunto central, que é o tema do próprio livro, que é apresentar Jesus Cristo como rei e sumo sacerdote, mais precisamente como sumo sacerdote. Esta é a chamada cristologia. E nenhum autor do Novo Testamento faz isso. Paulo tem a sua própria cristologia, ele gosta de identificar, de tratar Jesus Cristo como o Senhor. João trata Jesus Cristo como Filho de Deus. Os evangelhos todos têm a sua própria, conforme você pode constatar no curso que nós já gravamos e está à disposição lá no Biblifique. Mas Hebreus é sui generis, é único, é singular em identificar Jesus Cristo e propô-lo, então, como rei e como sumo sacerdote, que é o nosso assunto de hoje. Para isso, eu quero, então, ler o texto de Hebreus, que nós começamos a tratar na primeira aula, Hebreus capítulo 1, mais uma vez a partir do versículo 1, para termos todo um contexto. Havendo Deus falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, eu estou usando aqui a revista e atualizada. Você pode acompanhar na sua versão e ao lado aqui à direita está a nova versão transformadora. Você vai dizer, nós normalmente usamos aqui a nova versão transformadora. Sim,
Mas para o caso de Hebreus, nós precisamos do significado de muitas palavras, de muitos conceitos. E para isso, a versão mais antiga, mais tradicional, mais clássica, nos ajuda mais. Continuando. Nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Pois a qual dos anjos disse: Tu és meu filho, e eu hoje te gerei. E aqui começam as diversas citações de salmos e profetas do Antigo Testamento. Mais uma vez, versículo 5. Pois a qual dos anjos disse jamais: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Outra vez, outra referência. Eu lhe serei pai, ele me será filho. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: E todos os anjos de Deus o adorem. Outra referência. E ainda quanto aos anjos, diz: Aquele que a seus anjos fez ventos, e aos seus ministros labareda de fogo. Mas acerca do filho, diz: O teu trono, ó Deus, é para todo sempre, cetro de equidade e cetro do seu reino. É o cetro do seu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Ainda, no princípio, o Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permanece. Sim, todos eles envelhecerão qual veste. Também qual manto as enrolarás, e como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Ora, a qual dos anjos disse jamais: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Ok. O que nós queremos tratar hoje é, a partir do versículo 5, avançar naquilo que nós tínhamos proposto na primeira aula. E aqui nós temos uma certa dificuldade com a expressão que aparece aqui no versículo 5. Qual ou a qual dos anjos disse em alguma época? Ou nós podemos parafrasear: a nenhum anjo ele disse, Deus disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E ainda outra vez, eu lhe serei por pai e ele será meu filho. Agora, vamos entender, porque isso aqui faz muito sentido e nos ajuda na compreensão de todo o ambiente do livro de Hebreus, de todo o cenário que vai ser construído, ou que está sendo construído aqui. Nós podemos pensar, e a primeira pergunta que poderia surgir é o seguinte: ora, Jesus Cristo é eterno. Se ele é eterno, por que Deus diz: hoje, tu és o meu filho, eu hoje te gerei? Como assim? Se ele já existia desde a eternidade, como que agora ele está sendo gerado? Um parênteses, essa mesma expressão é usada por Paulo no seu famoso discurso na sinagoga de Antioquia da Pisídia, na sua primeira viagem missionária. Você pode encontrar isso em Atos capítulo 13. Aliás, um dos mais belíssimos, uma das mais belas exposições de todo o pensamento de Paulo está descrito, foi nos relatado por Lucas, ali em Atos capítulo 13, na primeira viagem missionária. Continuando no parênteses, é como se Lucas ou o próprio Paulo quisesse introduzir todo o seu pensamento, o seu evangelho. Ali está todo o resumo do pensamento de Paulo, que vai ser esmiuçado nas suas próprias cartas que foram escritas a partir dali. Mas Paulo usa essa mesma expressão: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. O que nós precisamos entender isso? Primeiro, é evidente que havia, na época do próprio Senhor Jesus, muitas dúvidas com relação à identidade, à identificação de Jesus como Messias, ou a comparação, ou a aceitação deste termo. Nós percebemos por toda a história que sequer os discípulos ou os apóstolos tinham certeza, convicção absoluta de que aquela pessoa que estava operando todos aqueles milagres, trazendo um ensino maravilhoso, extraordinário, muito diferente, né, de tudo aquilo que eles tinham ouvido até então, quebrando paradigmas, trazendo, de fato, uma reforma para um sistema religioso, ou uma reforma para um novo sistema de culto, de comunhão, de relacionamento com Deus,
era de fato o Messias. Não havia tanta convicção assim. Né? E muito menos de que esse era filho de Deus. Porque filho de Deus precisava ser algo divino, precisava ser algo extraordinário, algo místico, algo sobrenatural. Não uma pessoa normal como Jesus, filho de um carpinteiro, e provavelmente trabalhou nessa profissão até definitivamente começar o seu ministério, quando ele completou os seus 30 anos. Jesus conviveu lá na Galileia, em Nazaré, provavelmente foi para outras cidades prestar serviço, uma pessoa completamente comum. E, de repente, eis que, de repente, depois da prisão de João, ele começa a se apresentar com ensinos extraordinários, com milagres, sinais, prodígios, né, comprovando por meio desses sinais de que ele de fato era o Messias. Isso não cabia na mente. E por isso a comparação do escritor aos Hebreus também com os anjos. Muitas citações de anjos você percebe no texto que nós lemos. Isso porque no Antigo Testamento, toda vez que Deus se manifestava, toda vez não, mas a maioria das vezes em que Deus se manifestou, algum personagem bíblico, ele vinha transvestido de anjo, né? Uma criatura extraordinária. Daniel teve uma experiência com Gabriel, outros com o próprio Miguel, Sansão, Jacó, Abraão, enfim, vários personagens experimentaram a teofania, a presença de Deus e na pessoa de anjos. Então, o escritor aos Hebreus ele já demistifica todo esse assunto. Ele diz: não, a nenhum anjo ele falou, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. A nenhum anjo ele disse, eu lhe serei por pai e ele me será filho. Anjos são mensageiros, são criaturas, mas não têm o mesmo valor que o Jesus Cristo que eu estou apresentando, ou Jesus como Cristo que está sendo apresentado. Então, quando nós lemos essa expressão, tu és o meu filho, hoje eu te gerei, não é que Jesus Cristo nasceu naquele dia, mas nós podemos parafrasear o texto assim como a nova versão transformadora diz. Hoje eu revelo como meu filho. Ou seja, depois da sua morte e da sua ressurreição, está provado que ele era de fato meu filho, está provado que de fato ele era o Messias e que é o servo que cumpriu definitivamente a sua missão. Então, esse também é o pensamento de Paulo e é o pensamento que nós podemos entender também. Jesus Cristo é eterno. O próprio escritor aos Hebreus, ele diz que ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. 13:8 de Hebreus. Ou seja, Jesus Cristo é eterno. Inclusive, os textos a seguir vão mostrar que ele esteve presente na criação, ou nos versículos anteriores diz isso. Inclusive, Paulo defende essa primazia, esse privilégio de Deus em Colossenses, capítulo 1. Nós já estudamos aqui a respeito disso, né? Que é talvez a mais extraordinária cristologia de toda a Bíblia, né? Na qual Jesus Cristo é apresentado como o primogênito da criação, o próprio cabeça do corpo, o princípio, o primogênito da ressurreição, né? Define, nele está toda a plenitude. Então, é nesse sentido, ou seja, a plenitude do próprio Deus se fez carne, habitou entre nós, parafraseando aqui, imitando aqui o texto de João, esteve entre nós, e agora nós sabemos que aquela pessoa, que é o Filho de Deus, é o Messias, é o Cristo revelado, é o servo do Deus Altíssimo, de fato cumpriu a sua missão, cumpriu a sua tarefa. Então, a ressurreição de Jesus marca o fim do sofrimento messiânico, né, e começa o senhorio do Senhor Jesus Cristo. Os autores chamam de senhorio transcendente. Obviamente, ele não está mais habitando entre nós, ou não está fisicamente entre nós, mas ele é o Senhor da igreja, é o cabeça da igreja, é o nosso Senhor. Então, essa é a explicação básica, pelo menos a que mais me cai no coração. Hoje, aliás, tu és o meu filho, eu hoje te gerei, significa que no momento da morte, da ressurreição, ele foi de fato, plenamente, revelado como Filho de Deus, como aquele enviado para cumprir a missão de salvar a humanidade. Tanto é que outra vez, né, a próxima referência, eu lhe serei por pai, ele me será por filho, e aqui começa um outro assunto que está sendo introduzido, faz parte da coroação real, e muito eficazmente esse texto aponta para a promessa que Deus fez ao próprio Davi.
ao maior rei que Israel teve ou experimentou. Capítulo 7 de 2 Samuel é um texto emblemático, extraordinário, talvez um dos mais importantes da Bíblia, e poucas vezes visto como tal. Mas revela naquele texto, naquele contexto, que Davi queria construir uma casa para Deus, porque ele já estava habitando em palácios, já tinha conquistado Sião, a cidade de Davi, já tinha construído uma boa casa para ele, e Deus habitava numa tenda, o famoso tabernáculo de Davi, que, aliás, vai ser assunto adiante nos nossos estudos aqui também. E ele quis construir um templo, uma casa, na verdade, Bait, é a palavra hebraica para isso. E Deus, por meio do profeta Natan, diz, não, cara, você não. Você derramou muito sangue, fez muitas guerras, conquistou muito, construiu riqueza, mas a você não caberá o direito de me construir uma casa. E, aliás, no meu entendimento, Deus diz, eu nem quero uma casa. Na verdade, sou eu que vou constituir uma casa por meio da sua vida. Vou constituir uma dinastia. E eu prometo que você terá um descendente eterno. Nunca faltará descendente na sua casa. Não é uma situação histórica que, de repente, se perpetua por toda a eternidade. O Novo Testamento nos prova, e a genealogia prova, que Jesus Cristo é descendente da casa de Davi. Ele é o filho de Davi. Aliás, reconhecido como tal. Então, a promessa de 2 Samuel capítulo 7, ao contrário do que alguns pensam, que era Salomão o descendente direto, que então poderia construir a casa, é, na verdade, o próprio Senhor Jesus Cristo. E a casa que Deus promete construir não é um templo físico em que a presença de Deus poderia abrigar, mas é o próprio corpo de Cristo, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Tudo isso nós vamos esmiuçar mais para frente. Isso está mais explicado, especialmente a partir do capítulo 7. Mas aqui o autor introduz o assunto. Não é? Deus prometeu a Davi que ele lhe seria por pai e ele teria um filho continuamente, uma casa, uma dinastia. E assim foi. Deus, de fato, cumpriu a história, ou cumpriu a promessa por toda a história de Israel. Nós temos uma história muito turbulenta a partir da morte de Salomão, no reinado, no governo da nação de Israel. O reino dividido, aliás, isso também você pode aprender no curso que nós gravamos sobre a história de Israel. Mas sempre Deus preservou uma lâmpada, o que ele chama, uma lâmpada, até que finalmente Jesus Cristo viesse como o autêntico sucessor e o autêntico descendente daquela promessa. Então, todos esses conceitos, toda essa ideia está inclusa, não é? Está visível, explícito aqui. Eu lhe serei por pai e ele será meu filho. Esse é um oráculo, uma palavra que Deus dirigiu ao próprio Davi. Então, isso pode definir a paternidade do próprio Deus, ou seja, extensivo ao próprio Senhor Jesus, nesse caso. Então, Jesus Cristo, na sua obra, derrotou Satanás, tomou-lhe a autoridade, e agora ele é constituído, então, como rei, muito acima dos anjos. Vamos ler novamente o versículo 6. E, novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz, e todos os anjos o adorem. Versículo 8, que eu quero chamar a atenção aqui. Aquele que a seus anjos faz ventos, versículo 7, a seus anjos faz ventos e a seus ministros labareda de fogo, mas acerca do filho, diz, 2 pontos, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, e cetro de equidade é o cetro do seu reino. Mas se justiça e odiasse a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos seus companheiros. Isso aqui é uma citação do Salmo 45. O que eu quero chamar a atenção aqui é o seguinte: trono imediatamente nos remete ao pensamento de um rei. E cetro, certamente, é um instrumento de reino, né? É o que demonstra a autoridade, é um instrumento da autoridade real. Pelo menos no Antigo Testamento, e essa é a aplicação que nós precisamos trazer. Se hoje em dia não é assim, naqueles dias é assim. Era assim. Todos os reis tinham um cetro. E esse cetro era mostrado, ou por meio dele era mostrada a própria justiça, a retidão, o comportamento de acordo com toda a legislação, com a lei do próprio Deus. E aqui ele, então, é apresentado como tal.
O versículo 10 ainda diz: ainda no princípio, o Senhor, lançaste os fundamentos da terra e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permaneces sim. Todos eles envelhecerão como veste. O qual veste? Também um monte os enrolarás. E como vestes, serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Aqui nós temos uma outra palavra que nós podemos incluir aqui. Se não, os anos não terão fim, isso significa que existe uma infinidade, um infinito de anos. Ou seja, a nossa compreensão, a eternidade está se levantando aqui. Ou seja, o que o escritor quer dizer e compara, diz, anjos têm o seu poder extremamente limitado. Eles podem avançar até um determinado tempo. A nenhum dos anjos foi dado autoridade para sentar num trono. A nenhum dos anjos foi dado, entregue um cetro para exercer justiça ou equidade. A nenhum deles. Então, isso mostra definitivamente que Jesus está acima de todo e qualquer anjo. E por anjos, nós precisamos entender, inclusive, os bons e os maus. Principados e potestades, nos escritos paulinos, não demonstra apenas anjos maus. Os bons também têm esta qualificação, esta hierarquia, principados e potestades. Então, a nenhum deles, isso vale inclusive para Satanás e seus demônios, e vale para todos os anjos, querubins, serafins, como você quiser classificar. A nenhum deles foi dado o poder de governar, o poder real. A nenhum deles, segundo o escritor aos Hebreus, e conforme nós cremos, foi dado o cetro de governo. A nenhum deles. Como eu disse, anjos podem funcionar dentro de limites. E isso inclui Satanás e seus demônios, para que eles foram estabelecidos. Jesus Cristo é absolutamente ilimitado. Ao Filho de Deus, cabe a responsabilidade de exercer a soberania, de fato ser reconhecido como rei, como Senhor, e como tal ser servido. Muito bem. Se ele recebeu um cetro, obviamente, isso nos remete a Jesus Cristo, rei. E aqui, então, o autor ele insere o Salmo 110, que, como eu disse já, e se não disse, ou se você não lembra, é com certeza o texto do Antigo Testamento mais citado no Novo Testamento. Só na carta aos Hebreus nós temos 8 indicações diretas e ainda outras indiretas, implícitas. O próprio Senhor Jesus usou esse texto. Enfim, é o mais citado de todo o Novo Testamento. E eu quero ler, porque ele é muito, muito, muito importante. E nós deveríamos sabê-lo de cor. Eu sei que muitos cristãos sabem e conhecem o Salmo 23 de cor. Mas esse aqui é sensacional. Primeiramente, Salmo de Davi. Vamos à leitura. Salmo de Davi. Disse o Senhor a meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Esse é o texto citado aqui no versículo 13, que é o que o escritor usa para introduzir o seu assunto de apresentar Jesus Cristo como rei. O Senhor enviará, versículo 2, enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: domina entre teus inimigos. Apresentar-se-á voluntariamente ao teu povo, e no dia do teu poder, com santos ornamentos, como orvalho emergindo da aurora, serão os teus jovens. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor, à tua direita, no dia da sua ira, esmagará os reis. Ele julga entre as nações, enche-as de cadáveres, esmagará cabeças por toda a terra. Do caminho bebe na torrente e passa de cabeça erguida. Os últimos versículos já são mais uma poesia que descrevem provavelmente alguma coisa que Davi viu. O que me surpreende nesse salmo já no primeiro versículo, disse o Senhor a meu Senhor. Ora, quem está falando para quem? E a afirmação seguinte, citada por Hebreus, é que traz ainda o maior poder enigmático para esse texto. Assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Ora, hoje nós sabemos que existem pelo menos 4 referências no Novo Testamento que colocam Jesus Cristo assentado à direita do Todo-Poderoso. Romanos capítulo 8, versículo 34, quando Paulo está encerrando toda a sua narrativa e ensino sobre a lei do Espírito, ele diz:
Jesus Cristo? Jesus Cristo está assentado à direita do Deus Todo-Poderoso. Em Efésios repete isso. O escritor aos Hebreus, novamente no capítulo 10, fala sobre isso. Pedro também usa essa expressão. Ora, nós sabemos, e por favor, atente para isto, nós sabemos que Jesus Cristo recebeu novamente o direito de assentar-se à direita do Deus Todo-Poderoso quando ele completou a sua obra. Vamos entender, Jesus Cristo veio à Terra, viveu aqui como homem natural, reconhecido como Messias, morreu, ressuscitou, 40 dias depois foi elevado às alturas e recebeu o direito, por causa da sua obediência, de assentar-se à direita de Deus. Ora, o que Davi está descrevendo aqui, 1000 anos antes, é exatamente a cena do Jesus Cristo ressuscitado, do Jesus Cristo glorificado nos céus, quando Jesus Cristo novamente se assentou à direita do Deus Todo-Poderoso e colocou os inimigos debaixo dos seus pés. Vamos por partes aqui. Assentar-se à direita significa que a tarefa está absolutamente e totalmente completa, consumada, nada falta, plena, plerou. Ou seja, Jesus Cristo foi obediente do começo ao fim nos anos em que viveu sobre a terra, nós sabemos disso. Foi extremamente e totalmente obediente ao submeter-se à morte, à cruel morte na cruz, e permitir-se ser ressuscitado para perdão e para a salvação de todo aquele que nele crê. Recebeu novamente a glória de assentar-se à direita. A expressão "o inimigos debaixo dos seus pés", isso vem lá do livro de Josué, quando uma nação, especialmente as primeiras nações que Israel conquistou, quando eles dominavam os reis, os governantes das cidades, das aldeias, eles pisavam no pescoço do rei vencido ou do governante vencido. Então, isso significa colocar os teus pés, os inimigos debaixo dos teus pés. E é exatamente esta figura que Davi, para esta figura que Davi está nos remetendo. Todos os inimigos, depois da vitória do Senhor Jesus Cristo sobre a morte, sobre o pecado, sobre o próprio Satanás, estão debaixo dos pés de Jesus Cristo. É como se ele estivesse pisando no pescoço deles, imobilizando, tirando completamente a ação, a força, o poder desses inimigos. O que me surpreende nesse texto, e isso é um enigma que somente a nossa imaginação, não é um enigma, mas um mistério que só a nossa imaginação vai resolver. Davi está dizendo o seguinte, e é como se ele estivesse vendo uma figura. Disse o Senhor a meu Senhor. Ora, quem está dizendo a quem? Disse o Senhor a meu Senhor. Ora, ele identifica quem é o segundo Senhor, aquele que está sentado à direita. Isso significa que ele está percebendo a pessoa, a figura de Jesus Cristo, assentado à direita de Deus. Então, disse o Senhor é meu Senhor, disse Deus a Jesus Cristo ressuscitado. Davi está antevendo uma cena que vai se realizar historicamente apenas no ano 1000, ou 1000 anos depois. Davi governa ou vive cerca de 1000 anos antes de Cristo. E aqui ele já percebe. E aqui, no meu entendimento, né, um pequeno parênteses, Davi começa a viver completamente como que diferente, dissociado do tempo em que ele está inserido. Não é o tempo em que a lei cerimonial ainda está em vigor, não é? Existe um caos político social instalado, o sacerdócio não funciona muito bem, os profetas ainda não existem, o relacionamento do povo com Deus muito transtornado, não está em ordem. Né? E Davi, a partir desse momento em que ele percebeu esta realidade, começa a trazer uma grande reforma, que inclusive nós vamos tratar também na sequência dos nossos textos, ou dos nossos estudos aqui. E, na verdade, este versículo, com este versículo, o escritor aos Hebreus aqui apresenta o grande tema do livro, que é justamente Jesus Cristo como rei, como aquele que se assentou à direita, isso quer dizer que ele tem direito a um trono, recebeu um cetro, não é? O cetro do seu poder, que será enviado de Sião, e dominará os inimigos, entre os inimigos. O que ainda está adiante é que será citado outras 5 vezes ainda no livro aos Hebreus, é que o Senhor jurou
e não se arrepende, não se arrependerá. E disse a Jesus, é a mesma cena. Deus está falando a Jesus Cristo vitorioso, depois da sua morte, a ressurreição e a ascensão. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Segundo a ordem de Melquisedeque. Ora, nós sabemos, eu não quero confundi-los, mas já adiantando o assunto, não é, que existem apenas duas ordens sacerdotais estabelecidas na Bíblia. Uma é a de Levi, não é, que traz todo o sacerdócio, todo o sistema cerimonial e sacrificial da aliança do Sinai, associada ao tabernáculo de Moisés, ao tabernáculo do deserto. E essa que está sendo apresentada aqui, a ordem de Melquisedeque, a sucessão de Melquisedeque, a maneira de agir de Melquisedeque. Esse é o assunto central do livro, amados. E, para mim, talvez seja o assunto mais fascinante e menos comentado, ou menos estudado, a razão pela qual nós ousamos trazer aqui. Jesus Cristo é ressaltado a partir dessas indicações, a partir do Salmo 110, e especialmente de Hebreus. Aliás, alguns comentaristas, inclusive, dizem que Hebreus é uma exegese, um tratado, uma explicação, um comentário sobre o Salmo 110, porque ele é pouquíssimo explorado por outros escritores do Novo Testamento. Citado aqui e ali, mas o escritor aos Hebreus, ele disseca, explica, explana perfeitamente o significado de todo esse texto, daquilo que Davi viu de alguma forma. Não sabemos se foi uma visão, uma revelação, um momento em que ele estava orando, não sei. Ele escreveu o texto, né? Salmo de Davi, diz o começo. Em algumas versões, inclusive, faz parte do versículo 1. E é exatamente isso que os primeiros discípulos apóstolos entenderam, que Jesus Cristo era, de fato, o sucessor, o filho de Davi, e que ele foi estabelecido como o Senhor e Cristo. Ou seja, ele não foi eleito para os cargos, ele foi estabelecido pelo próprio Deus. Atos capítulo 2, versículo 34, vamos usar esse texto. Vamos abrir lá, Atos capítulo 2, Atos 2, 34. Ao final do primeiro discurso de Pedro, diante da extasiada, estupefata multidão em Jerusalém, que tinham presenciado as línguas de fogo repartidas sobre a cabeça daqueles 120 crentes, cristãos, pentecostais, canela de fogo. Olha o que diz, versículo 33. Aliás, vamos voltar um pouco. 32. A este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas, exaltado, pois, à destra de Deus, à direita de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara, disse o Senhor a meu Senhor, assenta-te à minha direita. Ou seja, aqui está a conexão com aquilo que Davi viu 1000 anos antes. A própria igreja, personificada aqui por Pedro, pelo apóstolo Simão Pedro, reconheceu que este Senhor a quem Deus dirige essas palavras é a própria pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele continua, então, com a citação, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, esteja certa toda a igreja do Senhor Jesus Cristo, que a este Jesus que vós crucificaste, que foi crucificado, Deus o fez Senhor e Cristo. Ou seja, aquela pessoa que está sentada à direita, e hoje nós sabemos disso, não há nenhuma dúvida, mas isso já está antevisto 1000 anos antes. É, de fato, o filho de Davi, o descendente das promessas, o descendente da aliança de Davi, não é? E que Deus o fez Senhor e Cristo. Ou seja, como eu disse, ele não foi eleito para esses cargos, ele foi estabelecido pelo próprio Deus, Senhor e Cristo, e Messias. A igreja reconheceu, e eu e você também precisamos reconhecer. Aí você pode dizer, não, mas isso é muito óbvio, isso é muito simples, isso está muito claro. Não está. O Alexandre introduziu o assunto dizendo que a carta aos Hebreus, e mais precisamente esses textos que nós lemos ainda aqui introdutoriamente, né? Estamos apenas introduzindo o testamento, todo o assunto aqui, né? Diz respeito a uma verdade que nos atinge, que nos alcança totalmente. Eu e você somos vistos, reconhecidos como reis e sacerdotes, ou como reino e sacerdotes.
há uma dificuldade em visualizar ou traduzir corretamente. Nós somos um reino e, no mínimo, somos sacerdotes. Se nós somos reis e sacerdotes. O escritor Pedro, ele nos chama de sacerdócio real. 1 Pedro 2,9 diz, vamos lá ao texto, vou mostrar isso para não dar confusão. 1 Pedro 2,9. Anteriormente, ele disse que nós somos feitos como casa espiritual, mas vamos pegar só essa declaração. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, antes nem povo eres, não eres povo, mas agora sois povo de Deus. Não tínhamos alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Ora, nós cantamos isso em prosa e verbo. Somos sacerdócio real, um sacerdócio que governa, ou reis e sacerdotes, se você preferir. Mas como entender isso? E às vezes sequer percebemos e qual a importância disso, e qual a conexão que isso tem com a palavra de Deus, como nós nos inserimos nisso. Permita-me dizer o seguinte, se nós somos reis, necessariamente, se nós somos reino, pertencemos a um reino, nós precisamos pertencer a uma dinastia. Não há como, ninguém é eleito rei de uma nação, nem naqueles dias. Isso era estabelecido, né? Uma família começava a governar. Nós temos uma aliança que Deus fez com a Davi, a quem ele promete um descendente, uma dinastia. E essa dinastia de Davi governou Israel por séculos. E Jesus Cristo é o legítimo descendente daquela dinastia. Inclusive, se pensava que o Messias que viria da casa de Davi, necessariamente descendente de Davi, por isso a Bíblia atenta para descrever a genealogia do próprio José, o pai humano de Jesus Cristo, porque ele era da casa de Judá, de quem Davi, a casa a quem Davi pertence. Não é? A tribo de Judá, a quem Davi pertence, cabe uma promessa de um descendente que venha a ser o próprio Senhor Jesus Cristo, ou seja, Deus fez tudo corretamente, puxou essa linha, essa árvore genealógica. Agora vamos ver, vamos nos conectar com esta verdade. Nós somos irmãos do Senhor Jesus Cristo. Nós somos aceitos na família do próprio Deus. Fomos conectados à família de Deus, consequentemente, Jesus Cristo, conforme o escritor aos Hebreus vai nos falar no capítulo 2, ele é o nosso irmão. Isso quer dizer que nós pertencemos à mesma dinastia. Fazemos parte da mesma casa que vai governar, da mesma casa que governa, que estabelece o reino. Por favor, perceba a importância disso. Nós fazemos parte do reino de Deus. Nós, aqui no Biblifique, queremos enfatizar demais isso, por isso vamos bem devagar nos nossos estudos aqui, porque hoje em dia o Evangelho ele apresenta a salvação, mas não continua em muitos casos, em muitos lugares, a inserir pessoas no reino, a explicar ou ensinar como ser um cidadão desse reino. Nós não fomos apenas salvos para vivermos a eternidade. Nós fomos, por meio da obra de Jesus Cristo, inseridos num reino, do qual somos também reis, somos irmãos do Senhor Jesus. Fazemos parte desse reino. Então, cabe-nos um comportamento adequado. Eu gosto de citar o seguinte exemplo. Os príncipes da Inglaterra, o príncipe real, os descendentes de lá, eles não podem sair simplesmente num domingo à noite e comer uma pizza em família. Tem todo um protocolo de segurança que precisa ser obedecido. Eles têm uma vida restrita. Eles têm um protocolo de comportamento. Não é aquilo que se espera deles. Nós, como cidadãos do reino, ou de nós, como cidadãos do reino, se espera a mesma coisa. É o que no capítulo 2 vai estar escrito. Espera-se de nós ainda atos melhores com relação à salvação. Ou seja, eu e você não fomos apenas salvos. Eu e você fomos postos no reino do Senhor Jesus Cristo. Fomos estabelecidos como reis. E fazemos parte da mesma dinastia a qual Jesus Cristo pertence, ou seja, a casa de Davi. Então, se nós olharmos para todas as promessas que foram feitas a Davi, aliás, esse argumento Paulo defende em Atos capítulo 13. Se nós olharmos para todas as promessas, elas nos pertencem.
Todas as promessas que Davi fez, aliás, que Deus fez a Davi, por força da aliança, nos pertencem. A casa a qual eu e você pertencemos, a dinastia na qual eu e você fomos inseridos como reis, é eterna. Nós governaremos eternamente. A nossa vida não se resume aos anos que nos são permitidos viver aqui sobre a terra. Eu sei que você sabe disso, mas contemporizando e contextualizando para esta realidade que estamos vivendo, é muito importante afirmar isso. Agora, outro, se nós também somos sacerdotes, necessariamente precisamos viver de acordo com o sacerdócio e pertencer a uma ordem sacerdotal, né? A não ser que nós queremos fazer parte de alguma seita, né? Alguma seita não cristã. Aí nós podemos ser sacerdote como quisermos. Mas o sacerdócio bíblico, né, que o texto de Hebreus fala, que os versículos de Apocalipse 1, 5 e 6 e 5, 9 e 10 falam, nos conectam com uma ordem sacerdotal. A Bíblia só menciona duas. A ordem de Levi, que está associada à lei cerimonial e à aliança do Sinai. E a ordem de Melquisedeque, que nos é apresentada pela primeira vez no Salmo 110. E mais particularmente na carta aos Hebreus. Então, se nós não pertencemos à aliança antiga, se nós não pertencemos à ordem de Levi, necessariamente nós somos sacerdotes da ordem de Melquisedeque. Aí você vai pensar, mas quem é Melquisedeque? Isso vai ficar para as próximas aulas. Se você estiver curioso, estude ou leia a carta aos Hebreus, que ela tem um breve relato sobre isso. Mas o que eu quero destacar hoje é que Jesus Cristo inovou. Enquanto ele esteve aqui na Terra, ele introduziu uma reforma da qual eu e você sequer temos ideia do significado e de como ela atingiu o judaísmo daquela época e como ela nos afeta ainda hoje. Eu tenho a percepção, nesses anos todos de ministério, que eu e você ainda estamos arranhando a vida cristã que o Senhor Jesus preparou para nós. Nós não sabemos viver adequadamente. Nós ainda estamos presos a tantas regras, tantos legalismos, tantos usos e costumes sem percebermos. E o sacerdócio que o Senhor Jesus apresenta é absolutamente, totalmente destituído de toda e qualquer lei e aspecto cerimonial. Capítulo 7 de Hebreus, no versículo 12, estou dando um spoiler aqui do que será tratado em aulas posteriores, diz o seguinte: mudando-se a lei, mudando o seu sacerdócio, necessariamente há uma mudança de lei. E aqui é algo muito interessante para você pensar e refletir. Se Jesus Cristo, e isso é fato, é apresentado como sacerdote segundo a ordem Melquisedeque e não segundo a ordem de Levi, isso significa que todos os cerimonialismos, toda a lei do Antigo Testamento, da Aliança do Sinai, ela foi revogada. Toda a lei cerimonial do Antigo Testamento foi revogada. E uma nova lei foi instituída por Jesus Cristo. Mudando o seu sacerdócio, muda-se a lei. Jesus Cristo introduziu e inaugurou o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, na qual eu e você estamos conectados. Isso muda a lei. Por que eu estou dizendo isso? Porque há uma série de movimentações, volta e meia, que querem retornar ao sábado. Não, porque nós precisamos ser bíblicos e respeitar o Shabat. Não. Isso é cerimonialismo da Aliança do Sinai. Jesus Cristo, na nova ordem, revogou isso, não renovou isso. E assim por diante. Muitas outras coisas, né? Eu já ouvi barbaridades de pessoas que gostam de orar no monte, nada contra isso, porque Jesus também fazia, mas de repente já surgiu a ideia de, olha, nós devíamos levar um cordeiro para sacrificar lá. Não tem essas ideias malucas e absurdas. Isso é coisa do cerimonialismo da antiga aliança, não faz parte. Eu e você precisamos aprender o que de fato esse versículo, essa nova legislação quer nos ensinar. E viver, basicamente, a liberdade que a nova aliança introduz. Eu sugiro uma leitura da carta aos Hebreus, a partir agora do capítulo 2, que será o assunto para as próximas aulas, a sequência dos nossos estudos, e tentar compreender, tentar desvendar o que de fato Jesus Cristo inseriu, moveu, o que ele de fato reformou.
Muitas vezes a leitura dos evangelhos não nos permite perceber a ruptura, a disrupção, para usar uma palavra da moda, que Jesus Cristo promoveu com o cerimonialismo do Antigo Testamento para introduzir, de fato, o reino de Deus com toda a liberdade. Mais um spoiler. O escritor aos Hebreus também cita, dizendo que Deus, no tempo dos profetas, diz que uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá será estabelecida. E ela foi em Jesus Cristo. Nós lembramos disso, que no cálice, na celebração da Páscoa, da última Páscoa do Senhor Jesus, ele introduziu a nova aliança. Ou seja, aquelas cláusulas passam a valer. E elas têm um significado profundo e nos dizem respeito, nos afetam diretamente. O que eu quero nos fazer pensar é que muitas vezes nós passamos despercebidos na leitura de alguns textos bíblicos, especialmente dos ensinos do Senhor Jesus Cristo. E todos eles estão fervorosamente conectados com o ensino, com a reforma que o Senhor Jesus Cristo trouxe, que é o estabelecimento do reino de Deus e o restabelecimento da nova ordem sacerdotal, a ordem de Melquisedeque. Os nossos estudos não acabam aqui, nós vamos adiante, né? Vamos dissecando, tentando compreender aquilo que o escritor aos Hebreus, nesta carta extraordinária, quer nos ensinar. Deus abençoe grandemente a sua vida. Nós vamos encerrar a gravação por aqui. E quem quiser ficar para perguntas, fique à vontade. Deus abençoe grandemente a sua vida e até a próxima.